Vamos agradecer a Deus por esse encontro, por esse momento em que podemos juntos refletirmos, sobre o nosso caminho, a nossa vida aqui na Terra, a nossa posição de filhos de Deus, como agirmos cada dia melhor, como também nos diz a lição de hoje, do livro Coragem, pelo Chico e Emmanuel, como cuidarmos do nosso corpo físico e da nossa alma, do nosso espírito, Então, vamos fazer a nossa prece em gratidão a Jesus, agradecendo por Ele nos permitir estarmos aqui reencarnados no planeta Terra, necessitados que somos, mas temos a assistência de tantos corações para que nos possamos manter firmes e confiantes. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos sentimentos a Jesus. Vamos fazer a nossa prece através do pensamento. Vamos sentir Jesus junto conosco, queridos irmãos. Jesus está dentro de cada um. Busquemos Jesus, principalmente nesses momentos em que buscamos orientação, socorro, aprendizado do Teu Evangelho. Vamos sentir Jesus colocando as Suas mãos sobre as nossas cabeças e nos energizando nesse magnetismo divino que fortalece o nosso corpo, que fortalece a nossa alma, o nosso espírito. Assim, Jesus, conscientes da nossa necessidade e também da necessidade que temos de buscar-te para o aprendizado da noite e sempre na nossa vida, nós te dizemos dos nossos corações: seja conosco, Jesus, nos abençoe, nos dê ânimo para que possamos estar atentos às tarefas e aos ensinamentos da noite. É tudo que te pedimos, que assim seja. Então, do livro Coragem, nós vamos estudar uma lição. Emmanuel, vai fazer uma comparação o corpo e a alma, o corpo e o espírito. E a lição tem o título Corpo e Alma. E nos diz assim a lição: atentos ao imperativo da evolução espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto as da alma. E aí ele diz, que é importante, que devemos estar atentos à nossa evolução espiritual, porque o nosso corpo é a ferramenta do espírito. E através daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, vai nos ajudar a estarmos mais em contato com Jesus. E aí o nosso crescimento em forma de ligação espiritual com os nossos benfeitores, com Jesus, se agranda, crescem, Então, é necessário que a gente tenha esse contato com Jesus para que possamos ajudar o nosso corpo físico e o nosso espírito que está usando a matéria física, E aí ele prossegue dizendo: procuras, veja bem como ele diz, procuras odontólogos distintos para o tratamento dentário. Olha aí, ele vai nos trazer exemplos da vida, porque muitas vezes a gente está estudando e assim, o espírito lá no céu. Não, nós somos espíritos, E ele vai nos mostrar a forma que nós aqui podemos viver o espírito que somos. Vamos deixar para viver depois que a gente desencarnar, aí nós vamos ser espírito. Não, já somos espíritos, estamos no corpo físico. E aí ele diz que a gente busca os profissionais
odontologia para nos ajudar, né? No tratamento dentário nosso. Urge ao mesmo tempo, olha, ele dizendo, urge ao mesmo tempo aprimorar a palavra, a fim de que o verbo não se nos faça azorrague da boca. A gente cuida dos dentes, mas às vezes não se cuida, né? Se descuida, muitas vezes, da fala, do verbo. E usamos mal o verbo, mas os dentes a gente quer, né? Que todo mundo veja que os nossos dentes estão perfeitos. Mas o que sai de nós? O que falamos? Consultas, oculistas e otorrinos diversos para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Veja bem. Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ser construtivamente, aliás, e ver construtivamente, para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança. Veja bem, né? A gente busca trazer a nossa visão sempre amparada pelos profissionais da visão, os profissionais do ouvido, da audição. Estamos sempre buscando, parece-me que encontro com dificuldade de ouvir, de ver, né? Mas a gente tem que ter cuidado também, que é forçoso a gente ouvir e ver construtivamente, para que o mal, ele não venha destruir a plantação de concórdia e esperança entre nós. Porque às vezes a gente ouve uma história e modifica ela, levando ela para o lado da crítica, né? Muitas vezes vemos também algo e levamos para o lado da crítica, usamos a nossa visão e a nossa audição erroneamente. E Emmanuel está nos dizendo do cuidado que devemos ter com nosso corpo físico e com a nossa alma, o nosso espírito. Busca ortopedistas para socorro aos pés quando desajustados. Imperioso igualmente orientar os próprios passos na direção do bem. Veja bem, né? Como que a gente se esquece? Olha aí, vivendo no corpo e já também o espírito aqui reencarnado, a alma, né? Se nós procuramos ortopedista para melhorar os nossos pés, que encontramos dificuldades para caminhar, estão desajustados, que a gente também busque igualmente orientar os nossos próprios passos em direção do bem. Aonde eu vou todo dia usando os meus pés? O que eu faço? Eu vou em companhia de quem? Me encontrar com quem? Fazer o quê? Usando os meus pés. Vamos ter esse cuidado, né? Solicitas amparo ao cardiologista para sanar desacertos do corpo circulatório. Corpo não, do campo circulatório. De igual modo, é preciso sublimar os impulsos do coração, né? Se estamos buscando amparo num profissional cardiologista, um médico, é importante também que a gente busque porque estamos com problemas no nosso coração, na nossa circulação, né? Será que a gente está muito nervoso, agitado, e aí complicamos, né, o nosso sangue no campo da circulação e complicamos também o nosso coração, esse órgão que trazemos, aonde sabemos que mora uma sementinha do amor dentro de nós, que é preciso que nos esforcemos para que essa semente ela possa crescer no campo do bem. Então, vamos prestar atenção que Emmanuel não vem falar só do espírito no corpo, cuidado com o corpo
igualmente com a alma que habita o corpo físico. Contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiates, para que te assegurem a apresentação pessoal no nível adequado à distinção e à limpeza. A gente busca sempre, né? Uma roupa que vai nos trazer uma presença bonita, uma roupa adequada para cada momento da nossa vida, que mostre a roupa distinta e limpa. Necessário, da mesma sorte, que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras de trato com os outros, com as pessoas, com os nossos irmãos. A gente quer estar com uma roupa muito diferente do outro, bem, né? Distinta para o nosso momento, limpa, mostrando brilhos, muitas vezes, mas Emmanuel está nos convidando também para a gente buscar, da mesma sorte, a necessidade de estarmos junto com os nossos irmãos e buscar verificar as nossas expressões, as maneiras que tratamos os outros, os nossos irmãos. Olha que interessante, né? É aqui no corpo que a gente evolui, que a gente cresce espiritualmente, no nosso trato uns com os outros, na nossa postura fraterna, no nosso verbo direcionado ao bem, na nossa visão construindo o bem, mesmo que vejamos em situações dificuldades, mas vamos mentalizar o bem, vamos ouvir o bem, usar os nossos ouvidos para transformar as notícias que não são boas, né? Para que a gente possa ser aquele instrumento do bem aqui na Terra. E ele continua dizendo: o zelo devido à situação e à aparência do corpo é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma, se nos propomos construir a própria felicidade. Se a gente quiser ser feliz, podemos ser sim, fazendo tudo isso que nos foi recomendado pela lição, por Emmanuel, cuidando da visão, cuidando da audição, buscando trazermos os nossos dentes bonitos para falar e sorrir com as pessoas. Então, vamos cuidar também, né? É necessário que em toda situação a gente possa aplicar também na nossa alma essas mesmas corrigendas as quais estamos corrigindo no corpo físico, para construir a nossa felicidade e a felicidade daqueles que estão junto conosco. E ele termina dizendo: compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudez, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e de educação. Veja bem, para que a gente possa cuidar do corpo e da alma, nós precisamos compreender que a gente vai liquidar essas nossas dívidas, vamos exterminar do nosso ser, né, espiritual e agora no campo material, a rudez, a cólera, o nervosismo, né, o desespero, a aflição que trazemos dentro de nós. Ela é um trabalho que nos traz muito esforço. E esse trabalho ele é controlado pela nossa educação, porque todos sabemos como estamos conversando com os outros, como estamos olhando para os nossos irmãos, como estamos sentindo, ouvindo, né? Nós sabemos, e esse controle somos nós que vamos dar a nós mesmos, vamos controlar a nossa vida. E no Evangelho Palavras de Vida Eterna, nós temos uma lição também importante para ajudar-nos no entendimento. E é trazido para nós nessa noite de João, capítulo 21, versículo 17, pão espiritual. O pão material, todos nós já sabemos, levantamos, né?
cedo já sabemos que temos que nos alimentar. Agora o pão espiritual. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele perguntou, Jesus perguntou a Simão, filho de Jonas. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? Me amas, Simão? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha aí, né? Para a gente dizer eu amo Jesus, é preciso que a gente esteja na condição de uma ovelha pacífica aqui na terra, que tenha paz, que tenha equilíbrio para ajudar, né? Então, é como Simão, né? Se sentiu assim, como Jesus estava duvidando dele. Pela terceira vez, perguntar se Simão amava Jesus, ele ficou meio assim, né? Mas é como nós falamos em Jesus, estudamos as suas lições do Evangelho, mas a gente ainda, será que a gente já consegue amar Jesus em todas as situações? Através do respeito, usando todas as nossas faculdades que trazemos no corpo físico, a visão, a voz, o verbo, né? A audição, que procuramos os profissionais para nos ajudar a mantermos a nossa aparência através da roupa, um profissional que deverá construir para nós, né? Uma roupa adequada para que a gente não passe vergonha aos outros, que esteja com postura digna, limpa. Será que a gente se mantém desse jeito aqui já no corpo? Para dizer que amamos Jesus, precisamos ter uma conduta cristã. E Emmanuel fala-nos através da orientação, dizendo, assinalando a preocupação do Divino Pastor, em se dirigindo a Simão Pedro, para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o Mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. É só amar Jesus. Todas as tarefas nossas, elas são maravilhosas. Ele não disse uma tarefa específica, né? Não, você tem que estar em primeiro lugar, ser o dirigente, ser o dono. Não. Ele disse que é preciso a gente ter o amor ao Cristo. Apacentar as ovelhas é envolver os outros com paz, com equilíbrio, né? E então ele diz para todos nós que Jesus não solicitou a Simão e nem a nós atividades maravilhosas. Não, no dia a dia, no nosso conviver uns com os outros, podemos ser aquela ovelha que apacenta no nosso lar, não criamos problemas, na rua, no trabalho, aonde a gente estiver, a gente vai estar sempre amando Jesus. Se estivermos, estaremos seguindo esses passos e desenvolvendo em nós as nossas faculdades cristãs, né? Ele não ordena que o apóstolo, o seguidor de Jesus, lhe converta os balidos em trechos de música. Não, ele não pediu nada que seja assim tão maravilhoso, mas que seja normal, que seja simples. Não determina se lhes transforme o pelo em um fio de ouro. Ele não pediu essas grandiosas tarefas. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. As casas simples. Muitas vezes a gente adentra a um palácio, né? A uma grande construção, e a gente sente que Jesus, muitas vezes, não está presente nos corações que habitam. E ele disse que Jesus não pediu que a gente precisasse pedir ou transformar um redil em um palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção.
não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo, o aprendiz do Evangelho, lhes administre o alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral. Veja bem, olha que simplicidade, né? Jesus nos traz simplesmente que o apóstolo, aquele que ama Jesus, que segue Jesus, ele possa administrar o alimento do Espírito, a compreensão, trazer essa luz, né, que para todos nós ilumina a nossa vida, que é os ensinamentos de Jesus, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Sem se preocupar com evolução, que a gente possa administrar o alimento, esse alimento espiritual, onde todos nós temos certeza que quando buscamos o alimento do Espírito, através do Evangelho e na vivência do nosso dia a dia, todos ficaremos em paz, encarnados e desencarnados. Roga simplesmente para que o apóstolo lhe administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir ao preceito do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem a agentes tóxicos aos bebedouros e às ferrugens normal. Assim também, no domínio das criaturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Então, trabalhadores das ideias, todos aqueles que aprendeu com Jesus, estão trabalhando em si as ideias cristãs, a ideia do amor, que ele possa nutrir também os pensamentos da multidão, de muitos irmãos. Nós não temos condições de avaliar quantas presenças espirituais nós temos junto conosco, né? É uma multidão, mas são muitos irmãos que vêm também se alimentar do Evangelho, quando nós estamos aqui falando, quando estamos ouvindo. Por isso a necessidade de prestarmos atenção nas lições do Evangelho. Porque os nossos irmãos desencarnados, eles nos dizem lá dentro. Eu ouvi o Evangelho que a senhora estava falando. Olha, responsabilidade, né? Porque se nesse Evangelho a gente fugir aos ensinamentos de Jesus, colocar nosso pensamento, eles também não serão tão alimentados, porque nós ainda não temos nada a oferecer. Mas sem sairmos do Evangelho, dos ensinamentos amorosos, como Jesus disse a Simão, né? Então, se ele ama, apacenta as minhas ovelhas. Aquele que não apacentar as ovelhas, que não orientar, que não ajudar alguém, ele não está de acordo com as leis de Deus, porque na nossa presença ela tem que ajudar, ela tem que trabalhar dentro de si esses ensinamentos para que a gente possa, através dos nossos ectoplasma, né, das nossas energias, ajudar a acalmar também o desespero dos outros. Mas é preciso que a gente ame a Jesus, né? Então, ele diz assim, nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não esperava mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Não é esse o que o Evangelho vem nos ensinar. Mudar as pessoas em modelo de heroísmo ou a querer se apresentar como uma pessoa que mais sabe, que mais faz, né? Mas que a gente possa, que conta com o vosso esforço correto, o nosso esforço correto. Jesus conta com o nosso esforço correto para que a refeição
do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes, na mesa das nossas atitudes, quer dizer, no nosso coração, no nosso pensamento, a nossa mesa, né, isso tudo que a gente guarda e tem como ensinamento de Jesus para nós, ele aguarda que nessa mesa de nossas atitudes se mostre aciada, né? Como a gente deseja uma roupa limpa e bem posta, que possamos ter asseio na nossa voz, no nosso verbo, seja aciado, limpo, verdadeiro, como Jesus nos ensina, com simplicidade, né? Que ela seja e que ela mostre aciada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Veja bem, que lição maravilhosa, né? Para todos nós. Ele nos mostra na lição que devemos limpar, ou desejamos, ou lutamos para isso, né? Que a nossa visão seja ajudada por profissionais encarnados, nosso corpo físico, ouvidos, dente, roupa bem posta, bem limpa, mas Jesus espera que a nossa mesa, que tudo que temos, que guardamos, que já aprendemos, também esteja alimentando outros corações, com a limpeza dos nossos sentimentos, né? E que possa oferecer o verdadeiro alimento aos outros, aos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para recordar sempre essas lições, de cuidarmos do corpo e da alma, do corpo físico e também do nosso espírito, que está nesses momentos, né, enquanto estamos no corpo, ele está usando esse corpo que temos para o seu progresso, para a sua limpeza espiritual. Que Jesus esteja com todos nós, que possamos estar atentos e guardar essas lições tão simples, mas como Jesus disse, tu me amas? Será que amamos Jesus? Temos paciência? Temos compreensão? Temos o nosso verbo limpo, como a nossa roupa? Temos o nosso pensamento purificado no amor? Aí nós poderemos representar Jesus na nossa vida. Mas ele nos pergunta, como disse a Simão Pedro, tu me amas? Se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não precisa de uma tarefa tão elevada, mas uma tarefa amorosa, corajosa, simples e com boa vontade. Que Jesus nos abençoe sempre, nos dando essa força para recordar e viver tudo o que devemos na nossa vida e aprendemos no seu Evangelho de amor. Que assim seja.